Olá, eu sou a Rita. Olá, eu sou o Silvio e esse é mais um bate-papo informal, série Adventos Crísticos, renovar o cristianismo através da renovação do cristão. E neste vídeo nós vamos falar do capítulo 8, Vocação Missionária. Isso, lembrando sempre que a gente está falando sobre os capítulos do livro do Adolfo Marques dos Santos, Adventos Crísticos, certo? Ok. Então vamos lá. O que vem a ser, Rita, vocação missionária? Vocação missionária, então, diz o Adolfo no livro, né, ele conta pra gente que os portadores dessa vocação missionária são esses espíritos encarnados que estão aqui na Terra com uma tarefa a realizar-se. E essa ligação tem que sempre continuar, a ligação plano Terra, plano Luz. O que é isso, né? O plano Luz é o plano da espiritualidade. Plano Terra é o plano material aqui, né, de quando estamos encarnados. Então, na verdade, os missionários, né, eles estão realizando um trabalho pedido, vamos dizer assim, pelo Pai, pelo nosso Pai. Então, o ser encarna com uma tarefa determinada a realizar, sempre relacionada, né, à evolução, ao universo, ao planeta em que está encarnado. É sempre uma tarefa espiritual, né? Então a gente poderia dizer primeiro, talvez a gente precisasse falar nessa questão missionária, né? Porque quando a gente fala em missionário, me parece que são seres que não têm uma encarnação comum, ou talvez não tenham uma encarnação compulsória. São seres que já têm um elevado grau de espiritualidade e estão aqui muito mais no sentido de cumprir uma tarefa, Sim. acredito eu, em prol da humanidade. Isso nós podemos dizer assim, mas também podemos ter missionários, né, esses portadores de vocação missionária, espíritos que ainda não são, vamos dizer assim, que não estão aqui somente para realizar a missão. Eles podem também ainda estar resgatando algo, né, do seu acervo, né, porque senão a gente teria que dizer que todos os que têm vocação missionária são somente os espíritos já ascensionados. E eu não sei, eu não acredito. É um assunto, Rita, me parece um assunto polêmico, né? Mas a princípio eu ousaria dizer que os de vocação missionária já são aqueles que têm o seu karma bastante trabalhados, né? Tem talvez uma necessidade de estar aqui, mas que de certa forma tiveram a condição, antes de encarnar, de escolher uma tarefa. E no caso, eles escolheram essa tarefa de auxiliar a humanidade. Diferente talvez dos demais, que podem reconhecer, né, essa união com Deus, essa vontade de trabalhar em prol da humanidade, mas que em termos de biologia, eles ainda têm muitos resquícios kármicos a serem trabalhados. Isso não os impede de virem a ser também, né, instrumentos desse plano luz, mas que a princípio, né, talvez pudéssemos dizer, separar, né, esses seres como missionários, esses que você está falando que já são, né, já estão ascensionados, e os tarefeiros, que seriam os que ainda estão num nível um pouquinho abaixo, mas que tem um caminho, né, já bem iluminado. Inclusive, o Adolfo, quando ele fala desses espíritos que vêm com essa vocação missionária, são espíritos que foram escolhidos para realizar essa missão. Por quê? De acordo com os méritos que já teve. E talvez, né, em face das encarnações pretéritas, eles já estavam imbuídos desse caminho espiritual. Né? Normalmente já é uma continuidade, né, de um trabalho que já vem de outras encarnações. Ou seja, né? Talvez eles já tenham adquirido essa consciência espiritual que nós ainda estamos buscando. Pode ser. Não que eles sejam diferentes de nós, mas por um motivo qualquer, eles já estão um pouquinho à frente. Adiantados, né? Isso, já estão mais adiantados, com certeza. Então, agora, é uma tarefa, assim, uma missão muito difícil, essa de vir, né, divulgar a mensagem do Cristo, porque ainda estamos num meio onde muitos negam, né, o Cristo, negam Jesus, negam Deus, e
quer dizer, os missionários, na verdade, eles têm um ataque muito forte desses negacionistas, vamos dizer assim, né? Então, é importante que eles permaneçam, né, firmes no seu propósito, convictos, porque muita incompreensão humana vai ser imposta para esses missionários. Mas é importante compreender que isso faz parte de uma incipiência, né, de uma ignorância desses que estão nesse ataque. E essa firmeza de pensamento vem com a convicção, né, do que esses missionários já têm dentro de si em relação às leis divinas. E eu acho que é importante nós falarmos, Rita, porque, de novo, né, esse livro é um livro espiritualista. O Adolfo é um espiritualista e nós estamos tentando trilhar esse caminho. Sim. Nós não podemos esquecer que nós vivemos numa constante guerra espiritual, né, entre as forças da luz e as forças que ainda desconhecem a luz. As forças que ainda ousam pensar que podem tomar o lugar do planejamento sideral feito para todo o universo. Né? Então, quando você diz que essas pessoas, ou esses seres de vocação missionária, podem sofrer muito durante a sua encarnação, por quê? Porque aqueles ditos ignorantes, que somos todos nós, também somos obsediados por essas forças Sim. da ignorância, no sentido, né, de nós travarmos a tarefa desses missionários. É verdade. É verdade, mas é importante a gente ter essa convicção. Então, não é por acaso que esses portadores da vocação missionária vêm, né, com uma tarefa tão grande, uma missão tão grande a realizar, porque eles já têm dentro de si essa convicção e essa força, né? E eles foram escolhidos devido aos seus méritos. Se já tem méritos, é porque por muita coisa já passaram. E a gente não deve esquecer que se o próprio Jesus veio sem karma nenhum e sofreu aquelas dores todas, né, que nós sabemos, imagina se nós não vamos passar por situações difíceis, não é? E principalmente tendo a vocação missionária, porque de certa forma o que a gente também está dizendo que isso é um trabalho do apostolado de Jesus. Da mesma forma que os apóstolos vieram no sentido de sedimentar a palavra de Jesus e foram sacrificados em nome da proposta, esses seres com vocação missionária, na verdade, é uma continuidade do mesmo trabalho. E poderão, dentro, né, da necessidade, ter que dar igual testemunho. Sim. Por isso, a necessidade deles terem a convicção. Isso é muito importante. Então, nós já dissemos, né, que os adventos crísticos, na verdade, veio através de várias mensagens da espiritualidade superior. E numa dessas mensagens, eles vêm falando sobre o Adolfo, que é um desses missionários, né? E que ele, em outras encarnações, ele já estava realizando esse trabalho dessa divulgação dos ditames crísticos, né? E o Silvestre, que é o porta-voz, a gente já comentou sobre isso, né? O porta-voz das Sagradas Fileiras, ele trouxe uma mensagem dizendo assim, dando assim uma explicação do que é essa divulgação, como deve ser, como é que isso deve acontecer, né? E ele diz assim, numa mensagem que veio em 27 de abril de 91. Lembra-te então, filho do meu renascer. Isso ele falando para o Adolfo, uma mensagem direta para o Adolfo. Cristianizar é imbuir a todos dos fundamentos doutrinários por ele trazidos, através do Filho da grande luz, o Nazareno Mestre. Cristificar é imbuir-te dele em carne e espírito para, munido da responsabilidade hierárquica que te é transferido solenemente, possas enfim deslanchar. Ou seja, então ele traz aqui dois termos que nós normalmente não usamos, né? O cristianizar e o cristificar. E cristianizar seria o que então? Seria essa transmissão dos ditames crísticos, dos ensinamentos do Cristo para todos. E cristificar seria interiorizar esses ensinamentos e vivenciá-los, experienciá-los, não é? E eu acho que é importante também nós falarmos, Rita, porque para quem milita no meio adventista, isso já é muito claro, mas certamente para quem nos ouve, não é. Porque os adventos crísticos fazem uma diferenciação da figura do Cristo e da figura de Jesus, né? No caso agora, o Silvestre está falando com o Adolfo
a respeito de seguirmos os ensinamentos e a exemplificação que nos foi dada por Jesus, sendo que a mensagem de Jesus é um medianeiro do Cristo planetário. Então, na verdade, a mensagem é do Cristo planetário e que foi exemplificada e vivenciada por Jesus. Isso aí, através dele, né? Então, aí, o que a gente pode esperar, né, de um portador da vocação missionária? Eu não sei, você que é uma aspirante, né, a ter vocação missionária, que vai eu nos sou dizer. aspirante, você não? Acho que todos Não, deveríamos ser aspirantes, né, a tal. Não, eu sou apenas um assessor da aspirante. Ai, meu Deus do céu. Não, então, como nós já dissemos, né, esse missionário, ele precisa... como se diz, explanar, né, vivenciar e, através do seu exemplo, mostrar as leis de Deus, os ditames crísticos. Então, ele precisa ter uma palavra muito convincente. Só que a gente só tem uma palavra convincente quando a gente realmente já tem essa convicção firme dentro de nós. Então, esse missionário, ele vai ser muito bem sucedido, vamos dizer assim, na sua missão, por ele ter justamente já interiorizado todos esses conhecimentos, esses ensinamentos. E aí fica muito mais fácil de se falar sobre algo que já se conhece, que já se pratica. O importante é que nós, quando formos pregar alguma coisa, é importante que a gente tenha, né, nas nossas ações isso já cristalizado, porque as pessoas conseguem ver, né, naquele que está falando exatamente as ações adequadas à palavra. Então, é muito importante que o missionário, ele demonstre isso, ele demonstre a sua palavra nos seus atos, na sua vida. E isso, quando eu falei ali um pouquinho atrás, né, que o Adolfo, ele foi um dos escolhidos, né, não é somente o Adolfo, existem outros missionários, claro, no planeta, mas como a gente está aqui, né, falando especialmente dele, eu já convivo com o Adolfo há muitos anos, mais de 20 anos. E assim, eu posso dizer que eu nunca vi um ato dele assim que desabonasse a conduta ou que fosse desapropriado, tudo que ele ensina, né? Isso, de acordo com a palavra que ele sempre prega. Então, eu acho que isso é muito importante. E isso que dá essa veracidade, né? Quando o missionário fala. Então, é importante que a palavra ela esteja bem conectada com os atos de quem está falando, entendeu? É a questão da transparência, né? A transparência, isso. Agora, uma coisa que eu diria, Rita, até para a gente sair um pouco do pilar da religiosidade, é que é possível que nós tenhamos missionários nos demais segmentos. Né? Porque não é uma questão de você dizer que processa um determinado segmento religioso, mas é o seu comportamento, é o que você faz, é o que você pensa e é o quanto você procura ser útil para os demais. É verdade. Então, embora nós estejamos falando de uma forma mais específica dentro de um segmento de religiosidade, né, esse vocacionado, ele pode estar em qualquer segmento. Com certeza. Ele pode até dizer que não tem religião, como a gente até conversou um dia desse, né? Sim, porque ele na verdade os adventos, a gente diz, não é uma religião, né? Sim, então... sim. O que a gente está falando é de comportamento. Um comportamento que em qualquer lugar que nós estejamos, nós de alguma forma estamos tentando, pelo menos, seguir os caminhos ensinados por Jesus. Sim. Então não importa você na sua atividade profissional. Se você procura ser transparente, se você procura ser honesto, se você procura ser colaborador para com os demais, você está, de alguma forma, desenvolvendo as suas virtudes internas. Claro, o missionário ele não pode agir dessa forma somente dentro de um templo, uma casa espírita, uma igreja ou um segmento religioso qualquer. Não, ele tem que agir dessa forma em qualquer lugar, né? Na rua, na loja, numa escola, em qualquer lugar, onde estivermos, com a família, né? Sim, e dentro do segmento religioso, não há um segmento também específico. Também não. Né? Você pode ser um bandista, você pode ser um espírita, você pode ser um católico, você pode ser um muçulmano, não importa. Expressar os ditames crísticos, né? Sim, isso aí. Exatamente. É isso aí. Então, isso é que dá aos adventos o seu caráter de universalidade. Isso. Né? É nós percebermos que todos, uma vez conectados, né, pelo menos com os princípios que foram expostos por Jesus,
eles estão servindo ao Pai, eles estão servindo ao Cristo, né? Uma vez que reconhecem no outro a irmandade, a fraternidade, que somos todos parte de uma existência única, né? Eu acho que assim, como o Adolfo soube disso através do pilar religioso, né? Sim. Ele está muito nesse pilar, ele já vem de outras encarnações nesse pilar, mas assim, fica mais fácil para ele expressar, tomar consciência também dessa missão, não é? Dessa missão, porque o que a gente vê também aqui no livro mesmo diz, nesse capítulo, que existem outros, né? Existem outros missionários aí espalhados no planeta. Isso é um planejamento sideral voltado para a Terra, então não pode ser só uma pessoa, né? E nesse planeta inteiro não ter mais ninguém. Responsabilidade tão grande. Então existem sim outros. Agora, o que é dito é que os outros, eles talvez não estejam tão conscientes dos adventos crísticos em si, né? Podem estar realizando isso, estão realizando a missão com outra linguagem, talvez né? Em outra linguagem, em outro pilar, em outra coisa, mas eles estão ali expressando os ditames crísticos. Esses ensinamentos crísticos podem estar em qualquer lugar, né? Qualquer momento. E outra coisa que eu acho também que nós não podemos esquecer, todos nós somos convidados a participar, né, desses ditames, porque afinal de contas os ditames são para todos os seres, são para todos os filhos do Pai. Alguns estão mais conscientes disso e estão buscando essa verdade, de novo, seja através do catolicismo, seja do espiritismo, seja do budismo. Às vezes até de um outro segmento, uma meditação, né, um grupo de meditação, um grupo assim diferenciado, verdade, né? Mas a verdade é que isso é um ensinamento espiritual, é um ensinamento, podemos dizer, que provém mesmo, né, das hierarquias espirituais, que provém de Deus para a humanidade terrestre, mas uma vez que nós apreendamos esses ensinamentos, estaremos prontos para viver em qualquer mundo, porque uma vez que isso é a verdade de Deus, ela é válida em toda a criação. Não é algo específico para se viver na Terra. Não é isso? Verdade, e aí entra essa ligação que a gente diz que esse missionário vai fazer a ligação plano terra, plano luz. Porque uma vez que ele trabalha o seu Cristo interno e descobre que ele tem que ser fraterno com seu irmão, ele é um canal da espiritualidade. E todos passarão a ser canal da espiritualidade na medida em que se identificam com esse discurso, vamos assim dizer. Porque esse, na verdade, né, é um ponto-chave dos adventos crísticos, que é essa ligação direta, né, entre os seres viventes e o Pai, né, e o Cristo. E lembrando que o velho mestre, que é o guia espiritual do Adolfo, ele vem com uma fala muito importante, que isso a gente deve sempre ler, sempre, de repente podia botar assim lá na geladeira para lembrar sempre, ficar olhando sempre para essa frase, que diz assim: aos fortes e capazes Deus solicita, e aos fracos e incapazes ele compreende e ampara. Então nós temos que procurar ser esse forte. Então, a nossa busca é de justamente ser esse forte. Só aos fortes Deus confia a direção dos homens. Então, nós temos que buscar essa fortaleza, ser essa fortaleza, né? Para que possamos ajudar ao nosso próximo. Né? E é importante, né, talvez, Rita, se você me permite, que a gente preste atenção nas palavras. Forte é forte espiritualmente. É aquele que conhece e segue a lei. É aquele que exemplifica. Senão a gente pode pensar que forte é o mais forte, não sei o quê. Não, a gente não está falando disso. Né? A gente está falando aquele que nada segue, de material. Né, digamos, os caminhos crísticos, os adventos crísticos. Esse se torna um forte. E temos que ser fortes, né? Até com esses ataques contrários, né? É muito importante. Durante esses momentos que a gente vai ter uma noção da nossa fortaleza, né? Como é que a gente tá, né? Se a gente já tá firme, se não tá. É com essas provas que a gente realmente vai ver como é que a gente anda, né? Então, nesse capítulo também, o Adolfo comenta sobre o Francisco de Assis. Francisco de Assis, inclusive, a gente está lendo, né? A vida de Francisco de Assis no Miramês, todos os domingos, às 10 horas do horário de Brasília, tá? Quem quiser pode vir a qualquer momento. Então, de 10 a 11h30, a gente tem esse estudo do Francisco, que foi um ser, assim, excepcional. Ele veio também trazendo com essa missão também de trazer os adventos
adventos crísticos, não é? A mensagem do Cristo, porque a igreja estava deturpando, né, tudo, então ele veio para poder trazer de volta o sentido original que Jesus nos trouxe. Então, e principalmente no sentido da simplicidade, né, Rita? Isso, porque tudo. nós estávamos chegando a um ponto, não é uma crítica aqui à igreja, né? Afinal, isso é uma questão histórica, né? A igreja estava fugindo da sua função original a partir do momento que ela se juntou com o Estado, a partir do momento que ela passou a entrar na seara política. Então, ela teve, digamos assim, até talvez na questão de sobrevivência, de fazer o jogo. E nesse fazer um jogo, houve uma perda da essência do ensinamento de Jesus. Sim. E Francisco de Assis, o que ele veio trazer? Ele veio trazer, como a Rita já disse, esse ensinamento original. Isso. Né? E aqui nós estamos de novo com a mesma proposta. A proposta dos adventos crísticos é trazer esse cristianismo lá raiz, né? Trazer de volta essa essência, porque ela acaba se perdendo ao longo do tempo. Porque nós, né, no nosso livre-arbítrio, a gente começa a arbitrar e começa a ir por outros caminhos. Então é importante que de tempos em tempos, né, haja esse reavivamento. A renovação, né, do cristão, né? Que é o que a gente chama que é a renovação do cristão, para a gente renovar, né, esse cristianismo que está aí, porque o cristianismo só é renovado através da renovação do próprio cristão. Das próprias pessoas. Das né? pessoas porque que... o prédio, isso não um nome faz não é diferença, nada, né? Mas cada um de nós, agindo dentro dos princípios ensinados por Jesus, é que vamos fazer a diferença. Né? E o Francisco, ele é muito ativo, né, nesse planejamento, ele é um espírito muito ativo, e ele é um estimulador do eu crístico de todos nós. E aí veio em uma das mensagens lá de 1990, que depois foi repassada pelo espírito de Rufinos em 91, o acróstico, que nós já até explicamos no primeiro vídeo, vai lá depois dar uma olhadinha, tá? O acróstico, né, que é a palavra onde cada letrinha, né, vai ter um significado. Então, o acróstico Francis, que é como ele gosta de ser identificado, né, começa com a letra F, óbvio, né? F de fraternidade, altruísmo. R de renascimento pela redenção. A de amor, amorização das criaturas. Na N de natureza, natureza crística dos seres. C de compreensão com as fraquezas da sociedade. I de irmanação é unificação de sentimentos e almas. E S de santificação, beatitude na carne. Aliás, o Francisco foi um exemplo de santificação na carne, porque como nós sabemos... Aqui, e principalmente, e finalizando, digamos, a tarefa dele, a santificação na carne, porque ao final da vida dele, ele ficou com as chagas, né, no corpo, igual a Jesus, conforme ele já tinha solicitado, né? É muito lindo, o livro é lindo pra caramba. E ele representa todo esse acróstico, assim, né, durante a vida dele. E a gente tem que ter esses seres como exemplo. Jesus é o nosso guia, modelo, Francisco também é um modelo a seguir, né? Então, temos que ser fortes e realmente seguir os ditames. Então, bom, para terminar aqui, né, eu sempre gosto de buscar as mensagens originais, porque Adolfo bota alguns trechos das mensagens, e aí eu vou e busco a mensagem original para dar uma ideia assim mais ampla para vocês de alguns pontos, não é? E aqui eu trouxe uma mensagem que ele colocou um pedacinho lá, mas eu trouxe ela na íntegra, falando sobre os detentores, ou seja, os portadores dessa vocação missionária, e que existem alguns, né? Não são vários assim, mas existe mais de um, não seria somente o Adolfo. O Adolfo é o que está mais consciente do que realmente é a missão dele, e os outros estão espalhados pelo planeta também. Então, a mensagem foi do dia 4 de junho de 91, tá bom? Fala sobre os outros detentores em outras partes do planeta. E ela começa assim, ele sempre se direciona ao Adolfo como filho do meu renascer. Filho do meu renascer, repetimos-te ratificando a missiva anterior. O planejamento dos sagrados adventos existe em razão de ti e alguns outros, posto que insere em seu âmago a redenção de muitos déspotas, poderosos tiranos e principalmente líderes religiosos que, sob a égide da impunidade, da incúria, de seus maléficos mandatos, calavam vozes altaneiras, beneméritos e missionários a serviço da suprema luz.
Teu maior mérito é a palavra convincente, a persuasão sublimada, visto que embasada na veracidade da fé inconteste. Não te disponhas à ansiedade do correr para alcançar. Segue a caminhada como te foi e é proposta por teus superiores confrades que do mais alto te assessoram. Todos os elos desta sagrada corrente estão sendo unidos e tensionados. Logo, logo perceberás o resultado. Terás em breve notícias de feitos adventistas, embora nem todos os seus detentores deles estejam conscientizados. Como já proclamamos anteriormente, o progresso é conseguido pelo impulso latente de outros adventistas também, embora não lhes tenha sido possível compreender a razão maior dos adventos. Asseguro-te, o impulso existe perfeitamente resguardado no sagrado planejamento, sob a denominação de várias raças e diversificados redutos em todas as comunidades terrenas. Abençoo-te como ele, somos pelo amor do Cristo. Silvestre. Então, acho que é isso, né, Rita? O que está sendo dito é que os adventos é um movimento planetário, que existem muitas pessoas das mais variadas raças e lugares trabalhando em prol dos adventos, mesmo que eles não chamem de adventos, e mesmo que não tenham essa consciência. Né? Eu identifiquei essa questão do planejamento, esse planejamento sideral, num livro do Divaldo Franco, Transição Planetária. Tem um capítulo onde, acho que é o terceiro capítulo, se eu não me engano, que ele tem uma entidade, né, que vem, um espírito de luz que vem para dar uma palestra, falar, dar uma mensagem, e ele fala de um planejamento, ele fala assim mesmo, de um planejamento que está ocorrendo e tal, e que muitos que estão à frente desse planejamento vão sofrer ataques, né, dos espíritos que são contrários a essa ideia, ou que não entendem, ou que ainda, né, não se deram conta. Então é interessante isso. Quando eu li aquilo, assim, me veio assim muito forte, porque como a gente está inserido nessa questão aqui dos adventos críticos, o planejamento, com todas essas mensagens, quando eu li, eu vi ali, eu identifiquei imediatamente, quer dizer, é uma coisa que vem de um outro grupo, né, de um outro grupo do Divaldo, um outro grupo que ele não está nem inserido aqui, ele não, quer dizer, ele não, nem comenta sobre os adventos críticos, mas é a mesma coisa. Só que às vezes com uma nomenclatura diferente, né? Mas ela está aí mesmo no planeta. E estamos aguardando aí o resultado aí do final dessa transição, né? Deus fala a linguagem de todos os seus filhos, né? É isso aí. Nós é que separamos as coisas. A gente é que fica, né, muito assim, né, no nosso cantinho. A coisa é bem mais ampla do que nós imaginamos. Então, gente, muitíssimo obrigado por ter nos assistido. Não esqueçam de visitar o nosso canal. Isso, deixa lá o seu like, deixa um comentário também. Isso, concorda com a gente? Com a gente não, com o Adolfo. Concorde, discorde. Façam perguntas, porque a gente fala assim muito rapidamente, né? Sim. Então, tem muita coisa que de repente vocês podem ficar na dúvida. É só perguntar que a gente tenta responder. Se não souber, Adolfo entra no circuito. E repasse os nossos vídeos, né, para os seus amigos, afinal aí. de contas. Né? Quanto mais pessoas entrarem no nosso canal, mais pessoas terão acesso a essas mensagens. Vamos divulgar os adventos. Muitíssimo obrigado, um ótimo final de semana. Boa semana para todos. Tchau, tchau.